Olá, pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? Esse vídeo é sobre funções e esse capítulo é o último capítulo que a gente vai ver no curso, tá? De matemática discreta. E é um conteúdo que vocês já viram em parte, né? Vocês estudam isso na matemática do ensino médio direto, né? Aqueles estudo de funções. Só que vocês estão mais acostumados a ver aquelas coisas assim, y igual a 4x ao quadrado mais 3, né? Ou f de x igual a 2x, ou g de x igual a, sei lá, raiz de x ao quadrado mais 1, né? Então, tudo isso aqui representam, vocês aprenderam como sendo funções, tá? Aqui em matemática discreta, a gente vai dar um foco mais conceitual e eu vou apresentar também algumas funções especiais de números inteiros, ok? E eu vou dar um foco mais também na parte conceitual, nas definições, em funções compostas, em função inversa, tá? Então, assim, para aumentar o entendimento de vocês da teoria, né, do estudo de funções, tá bom? Então, vamos aos conceitos principais que estão aí nesse primeiro conjunto de definições que está aí no nosso texto, tá? Então, bora lá. Sejam S e T conjuntos. Tá? Uma função, ou a gente chama de aplicação também, uma função de S em T, tá? Aí a gente representa assim, né? Isso aqui em matemática, né? Essa escrita, isso é conhecido como domínio de definição da função, tá? Então aqui, quando eu escrevo isso, eu estou dizendo de onde eu estou tomando os valores da minha variável e em que conjunto, né? E onde eu estou obtendo os resultados dessa variável. Repara, o conceito de função vai muito mais além de você estar fazendo contas, né? A função, ela não precisa necessariamente, né, ser resultado de uma operação, tá? De uma conta. Vou explicar isso mais para frente. Bem, essa função, né, que eu estava aqui na definição número 1, é um subconjunto de S cartesiano T, tal que cada elemento de S aparece uma única vez como a primeira componente de um par ordenado. Então, vocês aprenderam também que quando a gente a gente constrói uma função, por exemplo, se eu tiver lá uma f de x, vou colocar da forma como vocês já estão mais acostumados. Por exemplo, se eu colocar que f de x igual a x ao quadrado, né? Então tá, aí vocês sabem que vocês vão atribuir um valor para x e vão obter um resultado. Por que eu estou falando para ordenado aqui nessa primeira definição? É pelo seguinte, vamos supor que eu tivesse pego, então, nessa função aqui, tá? O meu domínio de definição, por exemplo, do conjunto, vou até especificar um pouco mais, do conjunto 0, 1, 2, 3, nos reais, por exemplo, tá? Ou melhor, vamos melhorar aqui. Não, vamos melhorar aqui. No conjunto 0, 1, 2 até 9, tá? Aqui, todos os elementos de 0 até 9. Então, a minha função tem como domínio de definição, eu vou tomar os valores de x nesse conjunto aí, 0, 1, 2, 3, tá? Não vai ser em todos os números reais, vai ser nesse primeiro conjunto. E a resposta eu suponho que esteja no segundo conjunto. Então, quando eu pego, por exemplo, f de 0, tá? Vocês já sabem que dá 0 ao quadrado, que é 0. Então, isso aqui vai gerar um par ordenado da forma x, f de x, tá? Eu tenho x e a resposta dele, como na relação, tá? Na verdade, toda função é uma relação, né? Cada elemento de S aparece uma única vez como primeira componente de um par ordenado, tá bom? Então, uma função, ela não pode ser uma relação 1 para muitos. Ela pode ser uma relação 1 para 1, ou pode ser uma relação muitos para 1, tá? E quando eu digo, né,
cada elemento significa que todos eles têm que ter uma resposta, tá bom? Então, o conjunto cartesiano aqui, né, desse conjunto aqui, que a gente chamaria de S, e esse de T, por exemplo, né, S cartesiano aqui, S cartesiano T, possui, nesse caso aqui, quantos pares ordenados? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 10. Então, possui 40 pares. Eu não vou listar todos, correto? E essa função que eu descrevi por meio desta fórmula aqui, ela não vai contemplar todos os 40 pares, né? Quais pares eu vou ter que vão fazer parte desta função? Ou seja, o zero vai ter como resposta o próprio zero. O 1 vai ter como resposta o próprio 1. O 2 vai ter como resposta o 4 e o 3 vai ter como resposta o 9. Essa é a função, tá? Essa é a minha função F. É um subconjunto, todos esses pares aqui estão em S cartesiano T, tá? Então, esse conjunto ele está contido em S cartesiano T. Todos esses pares ordenados são pares de S cartesiano T, tá bom? Então, é por isso que nessa primeira definição, a gente está colocando que é um subconjunto de S cartesiano T, de maneira que cada, né, cada elemento de S, ou seja, cada um e todos eles, né, aparece uma única vez como primeira coordenada aqui do meu par, ou primeira componente do meu par, tá bom? Então, essa é uma definição um pouco diferente, né, daquelas que vocês... É equivalente, só que está escrito de uma forma diferente. Vocês aprenderam que o conceito de função é o seguinte, né, que cada elemento do domínio possui uma única resposta no seu contradomínio, não é assim? E cada elemento, quer dizer, não pode sobrar elemento do domínio, tá? Então, para ter função, a gente tem que ter essas, vamos dizer assim, prioridades atendidas. Então, quer ver um exemplo prático que eu vou dar para vocês, para o caso de função, não necessariamente numérico, assim, né, que a gente faça a conta. Por exemplo, se eu tenho lá uma lista de produtos no meu supermercado, cada um com seu respectivo preço, certo? Eu não posso chegar no supermercado, pegar um produto da prateleira. A maioria dos supermercados agora tem aquela maquininha, né? Que a gente encosta assim e vê o preço. Então, eu não posso chegar ali naquela maquininha, encostar o produto e ela não te dar a resposta. Ou seja, eu não posso ter um produto que não tenha preço. E da mesma maneira, eu não posso ter um produto que tenha dois preços distintos, por exemplo, tá? Então, essa é uma característica de função. Então, aquela lista lá de preços do supermercado, na verdade, é uma função. Um programa de computador que vocês constroem, né, fazem um programa de computador, é também uma função, ou seja, vai fornecer, né, dados, tá? Vai fornecer insumos, o seu programa vai executar e ele vai te devolver resposta, né? Estaria errado um programa que não te devolvesse uma resposta. Nem que fosse uma resposta tipo, esse elemento não pertence ao nosso banco de dados, ponto. Mas isso é uma resposta, tá? Ou então, eu não posso dar duas respostas distintas. Então, vamos pensar assim, uma vez que você fornece o CPF de uma pessoa, aí o programa te retorna o nome, a data de nascimento e estado civil, um exemplo, tá? Ah, professora, mas aí está te dando três respostas. Não. Esses três valores compõem uma única resposta sobre aquele CPF. Tá claro? Então, você vai introduzir o CPF da pessoa lá e ela vai te dar essas três informações. As três informações correspondem a um único resultado. Tá bem? Então, esse é o conceito de função. Eu falei bastante, né? Mas, assim, é importante vocês estarem com isso bem elaborado, né? Bem compreendido. Outra coisa também, que eu não sei se está comentado isso mais lá para frente, mas eu me lembrei agora, quando a gente escreve isso aqui, tá? Na verdade, quando eu te dou a minha F, dou um conjunto de pares assim, saibam vocês, isso é o gráfico da F.
né? É porque vocês têm aquela ideia de que gráfico de função, né, é uma linha assim, é uma coisa assim, né? Ou seja, aí pode ser isso, pode ser uma parábola, né? Como é aquele gráfico ali daquela função ali f de x igual a x ao quadrado. Ah, então é essa função aqui. Isso se eu estiver considerando o meu domínio real como meu contradomínio real. Aí sim, porque aí cada pontinho da reta aqui, cada pontinho da reta, vai ter uma resposta, certo? Mas uma vez que eu restringo o meu domínio, quer dizer, meu domínio não são todos os reais, o gráfico dessa minha função não vai ser essa linha aí. O gráfico da minha função, dessa função que eu defini lá em cima, essa aqui, né, de S em T, por isso que é importante o domínio de definição dela, tá? Ele vai ser assim, ó, o 0 leva no 0, o 1 leva no 1, né? Aí esse pontinho aqui, o 2 leva no 4, não tem mais, leva no 4, o 3 vai levar lá no 9, vamos botar que o 9 é aqui. Pronto. Aí, esse é o gráfico. Ah, mas não pode ligar os pontinhos? Não, não pode ligar os pontinhos. Porque se por acaso eu ligar esse pontinho nesse aqui, por exemplo, eu estou dizendo que esse domínio contém esses pontos aqui. Eu estou dizendo que este par aqui é um par que pertence ao meu conjunto dado pela F, entendeu? Então, eu não posso preencher, né, ligar um ponto no outro. O gráfico dessa função vão ser só esses 4 pontinhos, tá bem? A gente faz assim, a linha contínua, né? Aqui no caso, quando vocês aprendem função no colégio, é porque cada pontinho, um coladinho no outro aqui da reta, tem uma resposta, entendeu? Então, aí acaba preenchendo essa linha aqui, tá? O que não é o caso nesse nosso exemplo que foi dado ali, certo? Então, por isso que a gente não pode pintar. Ih, apagou tudo. É por isso que a gente não pode pintar, né, essa, não pode ligar os pontinhos, tá bom? Bem, seguindo com a definição ali. S, que é esse conjunto aqui, né, S, é chamado domínio da função S, tá? E T, esse conjunto lá, é o contradomínio, certo? O conjunto onde a função vai assumir valores, né? Bem, aí vem a terceira definição. Se ST, quer dizer, esse parzinho, Szinho, Tzinho, ou seja, Szinho está no conjunto S grande, Tzinho está no conjunto T grande. Se ST pertence à função, a gente denota que T é a F de S, como eu já tinha mostrado aqui, tá? Ou seja, que esse elemento T é a resposta da F aplicada ao elemento S. Então, a gente diz que Tzinho é a imagem de S pela F. Tá? E S é a imagem inversa de T pela F. Então, tipo assim, né? Eu tenho aqui, nesse par aqui, no 2, 4. No par 2, 4. No par 2, 4. Né? Dizemos, né? A gente diz assim. Dizemos que 4 é imagem do 2, tá? E a gente diz que 2 é imagem inversa do 4, tá? Mesmo que a função não admita uma função inversa, isso vai estar lá mais adiante, tá? Mesmo que não exista uma função inversa bem definida nela, mas para efeito de um elemento ligado no outro, eu posso dizer que um é a imagem do outro e a imagem inversa do outro é o 1, tá? Então, essa é a ideia. Número 4. O conjunto imagem da F, aí eu tenho conjunto imagem. Melhor seria dizer, né? É porque em matemática, né, acaba se reduzindo certas nomenclaturas. Deveria ser o conjunto das imagens de F, né? Então, o conjunto imagem de F é o conjunto formado por todos os elementos de T que são resposta para algum elemento de S. Então, nada mais é que é o conjunto das imagens, né, de S, de todos os elementos do conjunto S, né, como está definido aí no item 3.
Ou seja, né, esse conjunto imagem é f de S quando o Szinho está em S grande, certo? Então, seria, né, nesse nosso caso aqui, quem seria a imagem de f para essa função aqui? Né? Quem seria esse conjunto? Seria o conjunto 0, 1, 4, 9. Não vai ser o conjunto T todo, não vai. Né? Porque, por exemplo, o 8 não é imagem de ninguém, de S pela F. Tá? Então, o conjunto imagem de F seria só esse aqui. Tá? Bem, aí nós vamos para o exemplo 8.1. Determinar quais relações abaixo são funções. Vamos lá. A primeira, f, que vai de S em S, onde o S é esse conjunto aí, 1, 2, 3. E F é dado por esse conjunto aí, tá? É como se fosse uma relação, tá? Mas, no caso, é uma relação específica, então é uma função. Vamos observar, será que esse aí é uma função? Notem esses dois pares aqui, ó. Eu estou com duas respostas para o elemento 2. Né? Então, eu tenho aqui, nesse caso, um produto com dois preços. Ou ele custa 3, ou ele custa 1. Desculpa. Ou a imagem do 2 é 3, ou a imagem do 2 é 1. Eu não posso ter uma função com duas respostas. Tá certo? Então, essa daqui não é função. Não é função. Por isso, tá? Eu vou até fazer o seguinte aqui. Se vocês quiserem ir pausando aí, para dar uma copiada aí no que eu já escrevi, voltando a parte lá, porque eu vou fazer o seguinte, para eu ficar resolvendo o exemplo 8.1, eu vou precisar de um espaço aqui ao lado do texto. Então, eu vou pausar o vídeo rapidinho e vou apagar, né? Vou apagar o quadro, ok? Só um instante. Bom, seguindo aí, eu aproveitei e já escrevi a resposta do item A, que eu só falei, tá? Então, nesse exemplo 8.1, letra A, ela não é função, porque a gente tem dois resultados para o elemento 2. A gente observa, né, esses dois pares aí, 2, 3 e 2, 1. Né? E aí a gente observa que a resposta do 2 é o 3, ou seja, f de 2 é 3 e f de 2 é 1 também. Isso não pode, isso viola a definição de função. Tá? Eu posso sim, eu posso ter dois elementos diferentes com a mesma resposta. Isso pode acontecer. Se eu for no supermercado, né, eu posso encontrar dois produtos com o mesmo preço. Isso não é difícil. Né? O que eu não posso é um produto com dois preços diferentes. Certo? Vamos à letra B. Agora eu tenho uma G, que vai do conjunto Z, dos inteiros, em N, e aí G de X é módulo de X. Tá? Então, a minha G vai de Z nos inteiros, nos inteiros em N, os naturais, né? Com a G de X igual a módulo de X. Então, eu vou pegar a G de cada número inteiro e vou devolver o módulo. Isso é função, não tem problema aqui. É função, tá? Isso é função sem problema. Na letra C, essa é mais interessante, né? E repara que aqui em G também, todo elemento vai ter a sua resposta em N. Por quê? Todo módulo te retorna um número positivo, né? Que é o conjunto N ali. Então, se eu fizer módulo de um número negativo, por exemplo, módulo de menos 3, isso vai retornar 3, que está em N. Então, menos 3 também tem resposta. Cada elemento de Z vai ter a sua resposta lá em N. Vamos à letra C. A letra C é uma função H, que vai de N em N, tá? E aí eu estou dizendo que H de N é N menos 4. Será que isso é função? Se a gente não estivesse observando o domínio de definição como está aqui, simplesmente tivesse passado para você a expressão, você diria para mim, tudo bem, H de N é N menos 4. Tá, N número real, um número qualquer, tudo bem, H de N é N menos 4. Porém, eu estou dizendo que o domínio de definição dela é de N para N. Então, repara, se eu botar N igual a 0,
que é um elemento que está nos naturais, né? Está no domínio da função, ela não vai ter uma resposta, tá? H de zero seria 0 menos 4, que é menos 4, que não pertence aos naturais. Então, né, 0 de pertencente a n não terá resposta. Certo? Por isso não é função. Por isso, H não é função. Percebem? Então, eu tenho um produto sem preço lá na minha tabela, né? Vamos colocar assim. Não é o único, né? Eu só vou passar a ter resposta a partir do próprio quadro. Então, o 0, 1, o 0, 1, o 2 e o 3 não tem resposta. Mas basta que 1 não tenha sua resposta para deixar de ser função. Vamos ao item D. Ó, vamos lá. Aqui já é uma função bem... não tem conta a ser feita, né? Vamos colocar F vai de S em T, onde S é o conjunto de pessoas de Nova Friburgo e T é o conjunto de carros da mesma cidade. E F é a relação que associa cada pessoa ao carro que ela possui. Essa função aí, essa pseudo-função, né, essa candidata função, seria mais uma relação, né? Ela viola todas as condições para ser função. Por quê? Porque eu posso ter gente que não tem carro e eu posso ter gente que tem 2 carros diferentes, tá? Então, ela não é função. Né? Vamos colocar assim. F não é função, pois temos pessoas que não possuem carro e outras que possuem mais de um carro. Tá? Se você fosse fazer um programa para fazer essa associação, né, aí você diria uma função, você extrapolaria uma função da seguinte maneira. Tá? Se você quisesse essa informação, né? Dado o número o nome da pessoa, dizer o carro que ela tem. Aí você teria que fazer uma função que faça o seguinte, né? Olha, se a pessoa não tiver carro, então retorne a pessoa não possui carro. Isso é uma resposta, tá? E se a pessoa tiver mais de um carro, enumere todos os carros. Né? Ou, se a pessoa tiver carro, cite o carro mais novo, vamos colocar assim, ou o último comprado, tá? Ou passe o número de carros que tem, né? Ou todos os carros que tem, aí já seria uma função, porque eu teria uma única resposta, mesmo que essa resposta tivesse lá 3 carros, mas é uma resposta. Estão me entendendo? Aí já seria uma função. Tá? Mas exatamente como está escrito aqui, né, associa a relação que associa cada pessoa ao carro que ela possui, aí já deixou de ser função. Tá bom? A letra E. Aqui está dizendo H, que vai de P2 em Z. P2 é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Vocês vão encontrar com esse conjuntinho depois lá em álgebra linear novamente, tá? Então, P2 é o conjunto de todos os polinômios de grau menor ou igual a 2. Então, são polinômios do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, como está aí, né? Por que é menor ou igual a 2? Porque eu posso ter o a igual a 0. Aí o meu polinômio vai ser de primeiro grau. Eu posso ter o a e o b iguais a 0. Aí eu vou ter um polinômio de grau 0. Né? Então, por isso que é um conjunto de polinômios de grau menor ou igual a 2. Tá. E a função, ela pega cada polinômio e associa b mais c. Tá? Essa também não será função, por quê? Porque olha o domínio de definição dessa função. Eu pego todos os elementos de P2, tá? E a soma tem que estar em Z, ok?
Então, não vai ser função, porque imagina, se eu pego o A igual a 1 e o B igual a 1 meio. A soma, desculpa, B igual a 1 e C igual a 1 meio. A soma vai dar uma fração, e essa fração não está em Z. Então, esse polinômio não vai ter uma resposta, tá? Então, eu vou colocar aqui, não é função, pois, por exemplo, o polinômio P de x, vou colocar assim, igual, eu defini com x? Sim. Igual a x ao quadrado mais 2x mais 1 meio, né? Não possui resposta. Veja, né? Se eu fizer, como é o nome da função? H. H desse polinômio, né? De x ao quadrado mais 2x mais 1 meio, isso vai ser o B, que é o 2, mais 1 meio, que é o C. Né? Então, isso vai dar 5 meios, que não pertence a Z, que é o contradomínio da função exigido lá. Tá bom? Então, por isso que não é função. Nem todo polinômio vai ter uma resposta. E isso viola o conceito de função. Né? Então, essa não é. A função f, função f não, a função da letra f. G vai de R em R com G de x igual a 4x menos 1. Essa não tem problema nenhum. Função. Essa aqui é a função. Tá? Não tem dúvida aí, né? Inclusive é uma função 1 para 1, que é uma reta. Dá uma olhada nessa outra f aí no item G. F vai de n em n, onde f de n igual a n mais 3, se o n for maior ou igual a 5. E é n se o n for menor ou igual a 5. Eu vou transcrever para cá essa função da letra G. Ops. Da letra G. A f vai de n em n, tá? E a f de n é igual a, esqueci, n mais 3, se o n for maior ou igual a 5. E vai ser n se o n for menor ou igual a 5. Então, olha só, se eu pegar o n igual a 5, se n igual a 5, o que vai acontecer? Eu vou ter f de 5 igual a 8, né? Pela primeira condição. Nesse caso aqui, tá? E eu vou ter também f de 5 igual ao próprio 5 pela segunda condição. Então, não é função, né? Porque esses elementos são diferentes, olha aqui, tá? Esses elementos são diferentes. Eu não posso ter duas respostas para o mesmo elemento. Então, não é função. Tá? Seria se eu tirasse a igualdade ou dessa primeira condição ou da segunda condição. Tá certo? Aí eu poderia dizer que era uma função. Vamos a mais uma definição aqui. Da mesma maneira como a gente define uma função que eu dou um valor, né? Seja ele número, pessoa, o que for, e eu tenho um outro valor como resposta, eu posso ter uma função, tá? Que eu preciso fornecer mais de um insumo para ela, tá bom? Então, às vezes eu posso ter uma função que associa, por exemplo, dois números reais à soma deles, né? Eu posso ter uma função desse tipo assim, ó, f de xy igual a x mais y. Ou seja, se eu quiser saber quem é f de 2, 3, tá? Então, isso aqui vai ser 2 mais 3, que é 5. Então, a minha função tem como domínio, vamos supor, o conjunto R cartesiano R, e tenho como resposta, por exemplo, o conjunto R. Então, eu posso ter funções cujo domínio, tá? Seja R cartesiano R, N vezes, certo? Quantas eu precisar. Então, é isso que está dizendo aqui de uma maneira geral, tá bom?
S1 cartesiano S2, porque podem ser elementos, conjuntos diferentes também, né? S1 cartesiano S2, cartesiano S3 e assim por diante, tá? Que associa cada ênupla, a gente chama isso aqui de ênupla ou vetor, né? Vocês devem estar mais acostumados com esse nome na programação, porque é o seguinte, quando é um par, é dupla. Quando são 3 elementos, é uma tripla. Quando são 4 elementos, é uma quádrupla. Então, quando são n elementos, é uma n-upla, né? Então, por isso que a gente chama de ênupla em matemática. Associa cada vetor desse, ou cada ênupla dessa, um único elemento de T. Ah, vocês costumam chamar isso também de array, não é isso? Acho que eu lembro um pouquinho de programação. Assim, algumas décadas atrás, eu estudei um pouquinho de programação. Nem vale a pena dizer quanto tempo atrás. Bom, então, olha esse exemplo 8.2 aí. A minha função vai de z cartesiano n cartesiano conjunto 1, 2 em z. Tá? Então, a primeira coordenada do elemento eu vou pegar em z. A segunda eu vou pegar em n. E a terceira vai ser 1 ou 2. Tá? Aí a minha função tem essa regra aqui. Essa é a regra. Tá? Esse aqui é o que a gente chama de domínio de definição. E essa segunda parte aí é a regra. Determinar f de menos 4, 3, 1. Então, vamos fazer? Dá para fazer até aqui em cima, na letra A. Quem é f de menos 4, 3, 1? Segue a regra ali. É o x, que é o menos 4, elevado ao y, que é 3, né? Eu botei em parênteses porque é um número negativo, mais o z, que é 1. Quanto dá isso? 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, mas aí vai ficar com um número negativo. Então, menos 64 mais 1, que dá menos 63, e é um número em z. Na letra B, qual seria f de 2, 2, 2? Aí é 2, que é o x, elevado a 2, que é o y, mais 2, que é o z, que ficou tudo 2. Tá? Então, seria 4 mais 2, 6. Que também é um número que está em z. Perfeito? Então, isso aí é um exemplo de função que eu posso ter mais de um único, né, elemento a ser fornecido. Então, outro exemplo aqui, no exemplo 8.3, a gente chama de operação unária num conjunto S, quando ela associa cada elemento de S um único elemento X com alguma operação a respeito dele em S. O domínio e o contradomínio, nesse caso, são um conjunto S. Então, por exemplo, a operação, né, a função X sustenido lá, a operação assim, é o 2x. Tá? Seria uma função comum que vocês conhecem aí, tá? Então, por exemplo, também uma função que vai de R em R, e aí eu boto lá a minha f de x igual a x ao quadrado. Isso é uma operação unária. Eu só preciso de um elemento para ter como resposta, tá? Já a operação binária, né, associa cada par de elementos S cartesiano S a um único elemento de S. Então, nesse caso, o domínio é o cartesiano e o contradomínio é o S. Por exemplo, uma operação do tipo x bolinha y igual a x mais y. Né? Então, eu posso também definir, como está essa daqui que eu defini aqui embaixo, por acaso. Tá? Então, isso aqui seria, né, uma operação, uma função que define uma operação binária. Eu preciso de 2 elementos de S para ter uma resposta em S. Tá? Então, seria uma operação binária. Então, está aí a diferença entre uma operação unária e uma operação binária. Pode ser também uma operação ternária. Eu preciso de 3 elementos de S para ter um resultado em S. Poderia ser a soma x mais y mais z, por exemplo. Tá? Deixa eu ver onde é que eu vou parar aqui com esse vídeo, né? Eu vou até aqui onde começam as propriedades das funções, tá? Pode ser que fique um pouquinho mais longo, mas a gente dá conta. Olha outra função interessante também, que não sei se na época que a gente estava fazendo, vocês se aperceberam disso.
Então, olha, qualquer FBF proposicional, fórmula bem formada, proposicional, com N letras de proposição, aquelas que a gente fazia com P, Q, R, lembra? Define uma função com domínio VF, cartesiano VF, quantas vezes forem necessário, tá? E contradomínio VF. Então, por exemplo, se eu tiver... lembra quando eu tinha lá uma tabela verdade? Vamos fazer... acho até que eu vou fazer a tabela verdade, está sugerida aqui. Ó, aqui a função é P ou não Q, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a variável P, eu tenho a variável Q, e eu quero P ou não Q. Essa seria a minha tabela verdade, certo? Então, o P pode assumir verdadeiro ou falso. Né? Aí a gente põe aqui duas condições para verdadeiro e duas para falso, porque eu sei que eu tenho que considerar o Q. Então, eu vou ter... Então, eu vou ter verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. Nota que esse conjunto aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, para P e para Q, tá? P e Q aqui. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro e falso, falso. O que é isso aqui? Nada mais é do que o cartesiano verdadeiro, falso, por cartesiano, pelo conjunto verdadeiro, falso. Nada mais é do que isso. Então, o número de linhas da tabela verdade é por isso que vai ser 4, né? Porque o conjunto cartesiano, 2, né? 2 elementos com 2 elementos vão dar 4 pares, tá certo? Então, por isso que está escrito aqui, vamos lá, por isso que está escrito aqui, VF elevado a N, quer dizer, seria VF, cartesiano VF, N vezes, né? Então, nesse caso, né, desse exemplo aí, para essa fórmula, né, P ou não Q, tá? O domínio é VF, cartesiano VF, como eu falei lá embaixo, e aí a gente tem a tabela verdade de V. Então, por exemplo, se eu quiser saber como é que vai ser a tabela verdade aqui, seria V verdadeiro ou falso, que é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, que é verdadeiro. Falso ou falso, que é falso. Falso ou verdadeiro, que é verdadeiro. Tá? Então, aqui, se eu definir V como valor verdade, assim, quer ver? Melhor escrevendo, né? A função Vzinho de P que é igual ao valor verdade, né, da proposição P ou não Q. Então, eu vou ter, por exemplo, Vzinho de VF vai ser V, tá? Eu vou ter Vzinho de FV vai ser F, tá? Então, isso daí também é uma função. Então, uma tabela verdade nada mais é do que uma função também. Né? Vocês perceberem aí o conceito de função, como ele é tão mais amplo do que vocês poderiam imaginar. Né? Eu acho, gente, que eu vou dar uma pausada, tá? Porque depois tem a função piso, que eu vou falar algum tempinho também sobre isso. Acho que vai ser melhor. Então, eu vou dar uma pausada, vocês também podem tomar uma aguinha, né? Eu vou fazer isso, depois eu gravo o vídeo seguinte, tá? Até já!